Olá para você, ligadinho aqui na TV Pai Eterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso encontro do conhecimento da fé. Este programa preparado para você, a fim de que tenhamos uma catequese, a leitura da palavra e um conhecimento sobre a fé cristã, ainda mais reforçados pelo nosso empenho através do nosso encontro. Obrigado pela sua audiência, você que nos acompanha, lembrando sempre que contamos com a sua participação. Vamos juntos pedir ao Divino Pai Eterno a inspiração e a perseverança para buscarmos firmemente a santidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu tenho um convite especial a fazer a você. Quero te convidar a fazer parte da nossa família de amor. É a Casa do Pai Eterno, aí na sua casa. Entre em contato hoje mesmo com a nossa central de relacionamento para deixar a sua mensagem ou o seu pedido de oração. Você também pode enviar mensagens sobre a nossa programação pelas redes sociais, @Basílica Pai Eterno. Acesse também o nosso portal, paieterno.com, e faça parte desta obra de evangelização, contribuindo com o novo santuário. Diga sim ao chamado de Deus, faça parte desta família de amor. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp, 62 3506 9800. Se você tem o seu smartphone aí, baixe gratuitamente através da sua loja de aplicativos o nosso app Pai Eterno e saiba um pouco mais da nossa programação e das celebrações do Santuário de Trindade. No programa de hoje nós damos sequência à coleção Cadernos do Concílio. Você já conhece essa coleção que a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, através de suas edições, nos oferece para que possamos nos preparar melhor para o jubileu do ano que vem. Peregrinos de Esperança. Essa coleção Cadernos do Concílio nos convida a passear por temas que vão nos chamar a atenção no Concílio Vaticano II. E hoje nós chegamos ao 22º caderno da coleção, de autoria de François-Marie Lettel, que tem como tema a santidade, vocação universal. É o segundo, isso está presente na Constituição Dogmática Lumen Gentium. Este livro destaca a atenção dada, através deste documento conciliar, à vocação universal à santidade, de modo a reafirmar que todos nós batizados somos chamados a sermos santos. E esta realidade foi uma abertura que o Concílio Vaticano II nos deu para uma nova página na vida da Igreja sob a guia de muitos pontífices. Até o Papa Francisco, que desenvolveu o mesmo tema em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, e tantos outros documentos da Igreja que tratam sobre o chamado universal à santidade. Para tratar desse assunto, eu tenho a alegria de receber aqui no estúdio da TV Pai Eterno o missionário redentorista, Padre Antoniel Braga. Padre Antoniel, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. Alegria estar aqui com vocês e você também, querido Romeiro, querido devoto do Pai Eterno. É interessante, Padre Antoniel, quando nós falamos de santidade, muitas pessoas que estão em casa talvez tenham uma série de conceitos, uma série de convicções
relativas à santidade. É preciso primeiro a gente observar e lembrar que os documentos da Igreja nos ajudam a compreender o que ela entende por santidade e como ela compreende o caminho para que um fiel cristão batizado possa se fazer santo. Por meio dos documentos mais recentes da Igreja e de inúmeras celebrações que o nosso povo tem oportunidade de assistir, beatificações, canonizações, as pessoas podem entender melhor o que realmente significa a santidade, esse chamado ao qual todos nós somos participantes. Uma reflexão profunda sobre a santidade que é próxima a todos nós e acessível na prática da vida cotidiana, ou seja, a perfeição da caridade, a perfeição na capacidade de nos amarmos uns aos outros como o próprio Jesus assim nos amou. E se nós observarmos esta base do amor de Deus, temos a certeza de que a santidade ela tem um ponto de partida e uma meta traçada pelo próprio Jesus para todos nós. Eu começo perguntando para o senhor, como é que o senhor compreende, depois da sua experiência, tanto no seminário, na teologia e também no acompanhamento de discernimento vocacional de muitos jovens, como o senhor compreende o conceito de santidade para os dias atuais? Como posso mencionar, partindo do que diz Santo Afonso, toda santidade consiste em amar nosso Senhor Jesus Cristo. Isso está no livro da Prática do Amor a Jesus Cristo. Então eu compreendo hoje, nesses apostolados que eu desempenho, na minha caminhada de seminário, a santidade como uma busca de querer fazer a vontade de Deus. Então o santo não é aquele que já está pronto, é aquele que busca, que caminha, que procura com o esforço do coração, com liberdade e oração, fazer a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Como o senhor mencionou, a prática da caridade, que nos amemos e que nós possamos nos ajudar na caminhada rumo ao céu. Então a santidade não é algo inimaginável ou algo longe, é algo próximo, com os pés no chão, que todos nós somos chamados a exercer essa busca para fazer a vontade de Deus. Então, à medida que eu me afasto do mal, à medida que eu intensifico minha vida de oração, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou caminhando na santidade. Agora, quando nós falamos da santidade, ela exige de nós uma série de atitudes que são próprias da vida do cristão para que nós a alcancemos de modo mais perfeito. Até quando falávamos, por exemplo, no programa aqui sobre a vida religiosa, havia uma ideia de que a vida consagrada era o modelo perfeito de vida cristã. Tanto é que o documento para os religiosos do Concílio Vaticano II, que trata sobre esse estado de vida, parte justamente daí, né? Perfecte caritatis. Então, quando nós olhamos para esta realidade, muitas pessoas podem talvez compreender a santidade tão somente relacionada à vida consagrada ou ao ministério exercido de algumas pessoas. Como é que a gente compreende que a santidade ela é para todos nós? Havia, né, essa compreensão até no quesito vocacional. Quando a gente fala de vocação, muitas pessoas pensam, então é para ser padre ou freira, ou irmão ou irmã. E é muito mais amplo o chamado de Deus para todos nós, para que possamos nos realizar numa missão, fazendo a vontade dele. Nesse quesito também entra o viés da santidade. Todos nós somos chamados. O primeiro passo da santidade é ser batizado. Se eu sou um cristão católico batizado, eu sou chamado à santidade e devo exercê-la onde eu estiver. Então, quando a gente pode se perguntar dados concretos da santidade, o Papa Francisco, por exemplo, nos ajuda nessa exortação apostólica Gaudete et Exsultate, que é alegrai-vos e exultai, exemplificando que gosta de ver a santidade nos pais, olha o exemplo, que trabalham para pôr o pão de cada dia na mesa, nos idosos que sofrem, mas perseveram na fé e na oração, nas religiosas que vivem a vida delas até o final e que conseguem manter um sorriso no rosto.
O Papa também dá outro exemplo que a gente pode trazer para o nosso cotidiano, que a santidade é não espalhar uma fofoca para frente. E ele cita o exemplo de alguém chega no supermercado, você está na fila e a pessoa fala uma fofoca. Qual é o passo da santidade? É você não passar a fofoca adiante e mudar o assunto, porque aquilo que pode destruir a vida de alguém não vai ser passado para frente. Então, no cotidiano, nós temos N espaços que nós podemos dar nesse quesito de santidade. E o Papa Bento XVI também falou que ser santo não é não errar e não pecar. É aquele que caiu 99 vezes, mas é aquele que se levantou 99 vezes. É interessante porque a luta que o cristão hoje muitas vezes acaba desistindo diante das pressões do mundo é por pensar uma santidade inalcançável, fora da realidade humana ou fora do âmbito da experiência cristã. Quase que é algo para um super-humano que não conseguiria viver a santidade em sua plenitude. Nós podemos dizer que muitas pessoas têm um conceito equivocado de santidade ao se referirem a esse projeto de Jesus em suas vidas, desta forma distanciada da vida cotidiana, do seu dia a dia, do seu trabalho, da sua vocação? Por vezes há esse equívoco, essa interpretação errônea de um certo distanciamento, de uma santidade desencarnada, como se fosse um conceito de puritanismo. Mas o que a igreja traz como reflexão, que é um chamado universal, é que eu e você, meu querido irmão, minha querida irmã, podemos ser santos. Esse é o nosso chamado. Uma coisa é um caminho de santidade que é a vontade de Deus para nós, para fazer a vontade dele. Outra coisa é alguém que viveu profundamente as virtudes heróicas e é levada essa pessoa à glória dos altares, que aí é um processo de canonização para a pessoa, né, que morreu se tornar santo. Mas todos nós somos chamados a ser santos. E aí a gente não pode desencarnar isso, pensando que é impossível. E o Papa Francisco, nesse documento, Alegrai-vos e Exultai, diz o seguinte, que é bom a gente olhar os santos que já estão na glória dos altares. Exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, São Geraldo Magela, os nossos santos redentoristas. Mas nós não seremos Santo Afonso e não seremos São Geraldo. E a gente não vai ser como eles. Nós vamos olhar para eles e se inspirar para que nós possamos ser santos hoje, respondendo às nossas realidades, às nossas demandas, dentro do nosso contexto familiar, aonde nós estudamos, na nossa comunidade religiosa, aonde nós trabalhamos. Então é ali que eu exerço a minha santidade. E o Papa Francisco fala, não olhe muito os santos com essa ótica de querer ser igual a eles, porque pode gerar uma frustração de uma meta inatingível, como o senhor falou, Padre Wellington, porque não vamos repetir ou ser os mesmos, seremos inspirados por eles, mas com as respostas para o nosso dia a dia. Agora é interessante porque o Concílio Vaticano II, e aqui nós precisamos lembrar que durante todo esse período que nós estamos estudando os cadernos do Concílio, nesse itinerário que o Papa Francisco nos convida e que o Dicastério para a Nova Evangelização nos chama a revisitar os temas do Concílio Vaticano II, chama a atenção esta realidade, santidade universal. Quando nós falamos de santidade universal, o que a Igreja quer dizer com isso, Padre? Que, como o nome católicos do grego significa universal, porque o chamado à santidade é para todos os fiéis batizados, não só padres, bispos e freiras. Todos nós, as mães de família, os pais de família, os solteiros, os jovens, as crianças, a vida religiosa consagrada, o clero, todos nós, os catequistas, os agentes de pastoral, somos chamados à santidade, como está lá em 1 Pedro, capítulo 15. Capítulo 1, versículo 15. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos. Então, já na Bíblia, já traz esse chamado à santidade. E a Igreja, a partir da Lumen Gentium, Luz dos Povos, nessa Constituição Dogmática, quer dizer que o chamado à santidade não é só para um grupo seleto de pessoas, é para todos nós. Todos nós podemos
trilhar esse caminho para sermos santos. E volto a falar, o que é ser santo? É fazer a vontade de Deus a cada dia, dando a minha resposta de sim a Deus e não ao pecado, cotidianamente. E interessante, padre, porque falar da perfeição da caridade, quando nós falamos de caridade como tradução do amor, não podemos compreender somente como a caridade no sentido da filantropia, exatamente. Aí há um sentido mais profundo que a igreja insiste que nós conheçamos do coração de Jesus, né? Com certeza, porque Jesus foi caridoso. Então, a prática amorosa de Jesus é que nos inspira a nossa prática. Se a gente faz, por exemplo, uma filantropia por uma questão de consciência, um peso, a gente está fazendo, pode ser por nós. Mas qual é a motivação da gente fazer o bem? Jesus Cristo. Qual é a nossa motivação que está na primeira carta de João? Deus é amor. Deus carita est. Então, se Deus é amor, Jesus anunciou esse Deus amor, nós também devemos vivenciar esse amor de doação. Então, o Catecismo Jovem traz o conceito de que é o amor. O amor é a livre entrega do coração. Então, a prática da caridade é quando você, na liberdade, entrega o coração. Isso a gente pode ver aonde? Em N instâncias, nas vocações. O casal que se doa mutuamente, coloca a vida. Os pais que se doam para os filhos. Nós que nos doamos para os irmãos. Porque que agimos com a prática de caridade com bens, por exemplo, para ajudar aquela pessoa na vivência da dignidade dela. Quando eu corrijo alguém, eu estou sendo uma pessoa caridosa, que eu estou ajudando aquela pessoa a trilhar um caminho para fazer a vontade de Deus. Então a caridade ultrapassa esses viés só caritativo filantrópico, né? Perfeito. Padre Antoniel, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo. Na volta, nós vamos falar um pouco mais sobre este conceito que, às vezes, é bastante negligenciado em nossas rodas de conversa, na comunidade, que é o conceito da santidade. Há diversos pontos de vista sobre o assunto, mas a igreja nos oferece um caminho seguro para que possamos aprofundar. E prova disso é o caderno 22 desta coleção Cadernos do Concílio, que estamos abordando neste programa Conhecimento da Fé. Nós vamos para um rápido intervalo. Eu volto daqui a pouco. Volte comigo. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé, hoje falando sobre o tema do caderno 22 da coleção Cadernos do Concílio, a Santidade, Vocação Universal. Este é um tema abordado na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que foi um documento do Concílio Vaticano II. Este caderno foi escrito por François-Marie Lettel e nos lembra que todos os batizados são chamados a viver a santidade no dia a dia. Não que necessariamente serão canonizados pela Igreja, mas todo cristão batizado deve almejar a vida eterna e o reino dos céus. Para falar um pouco sobre esse tema, está conosco o Padre Antoniel, ele que é missionário redentorista e também é promotor vocacional da província redentorista de Brasília. Padre Antoniel, quando falamos da santidade, no primeiro bloco voltamos a esse tema de forma geral, lembrando que a santidade nada mais é do que a perfeição da caridade, isto é, a plenitude do grande e verdadeiro amor que o próprio Jesus nos deixou como exemplo e que convida a todos nós a fazermos o mesmo, amando-nos uns aos outros como Ele nos amou. Chama a atenção, Padre, as canonizações e beatificações que nós temos oportunidade de visualizar nos últimos tempos. Se nós observarmos o grande pontificado do Papa João Paulo II, foi um pontificado de muitos santos e santas, de gente que teve todo um processo. Eu queria que o senhor falasse um pouco do modo talvez mais objetivo, como é que a pessoa pode entender um processo de canonização, basicamente para que a gente possa aqui, claro, acrescentar a sua percepção e aqueles que estão nos acompanhando. Bom, como nós estamos falando aqui, o chamado à santidade é um chamado universal. Todo cristão batizado é chamado a ser santo. Algumas dessas pessoas que são chamadas à santidade vivem de uma forma tão profunda e heróica o chamado de Deus, que entrega a sua vida de um modo assim tão
misterioso, mágico no sentido assim de profundo, que essas pessoas se tornam exemplos. Então, você conhece alguém que morreu com fama de santidade, você fala assim, nossa, a minha avó, aquele padre, aquela freira, fulano de tal, viveu profundamente mergulhado no Evangelho. Quando o povo, juntamente com a igreja, percebe que alguém viveu profundamente fazendo a vontade de Deus, anunciando o Evangelho, abre-se um processo de canonização. Nessa abertura do processo, a pessoa é declarada servo de Deus. Por quê? Porque abriu-se uma investigação, né, lá pelo Vaticano, para averiguar a vida dessa pessoa. Como que ela viveu as virtudes heróicas? Ela fez a vontade de Deus? Quais foram as suas dificuldades, as suas lutas? Comprovando as virtudes heróicas da vivência da fé desta pessoa, ela é declarada venerável, que é o caso do nosso venerável Padre Pelágio Salter, em Trindade, Goiás, que está nesse processo de canonização. Então, comprovando essas virtudes heróicas, a igreja, nesse processo de canonização, vai escutar. Vamos lembrar as virtudes, né, padre? Fé, esperança e caridade. Fé, esperança e caridade. Quando a igreja, né, percebe que essa pessoa, pelos testemunhos, viveu essas virtudes, aí começam as orações, e já desde antes, para que aconteça algum milagre de Deus, por meio daquela pessoa, daquele venerável, na intercessão dele. E comprovando esse milagre, que seja algo que não seja explicado pela ciência e duradouro, aí, com essa comprovação, a pessoa, né, o venerável se torna beato. Aí é a beatificação dele, quando é a comprovação de um milagre. Por isso que a gente eleva as nossas preces suplicando a intercessão dessas pessoas que estão em processo de canonização, de beatificação, e dos que já estão também, para que esses milagres aconteçam. Comprovando esse primeiro milagre, beato, continua-se rezando. E comprovando um segundo milagre, esse beato se torna santo. E aí é o processo, né, a missa de canonização. E aí, já desde beato, ele já é levado à glória dos altares, que pode fazer a imagem para fazer a veneração pública. Então esse é o passo a passo. Isso é possível para mim e para você? Não. Mas não são todas as pessoas que vão para a glória dos altares. Há aqueles santos anônimos que o Papa Francisco sempre fala. As avós que cuidam com paciência dos seus netos. E por aí a gente pode mencionar N situações. E se a gente for observar a questão do processo, é uma coisa muito simples, se a gente puder explicar para as pessoas, que a igreja reconhece, a igreja não faz santos. O processo de reconhecimento da santidade, ele envolve, por exemplo, um estudo da vida do candidato de modo bem esmiuçado, ao ponto de ter um tribunal instalado, né? Ter quem defenda a santidade desse candidato e quem procure fragilidades nesse mesmo conceito de santidade, para que a contraposição possa ser apresentada e aí, a partir dos dados que vão sendo colhidos por esse tribunal, a igreja possa reconhecer. Eu acho que fundamentalmente aí, quando a gente fala do reconhecimento das virtudes, viver a fé, né? Se essa pessoa foi um homem, uma mulher de fé, todos nós podemos viver a fé. Viver a esperança. Nós estamos nos preparando para um jubileu no ano que vem, onde o Papa Francisco nos convida a sermos peregrinos de esperança. E o mundo carece de esperança. As pessoas estão cada dia mais sem esperança. Sem esperança em dias melhores, sem esperança na mudança das situações, sem esperança no seu semelhante. Então, fé, esperança. E depois a caridade, que é a base, quando nós dissemos no primeiro bloco, da experiência de Jesus, o amor incondicional de Deus pela humanidade, que mesmo sem necessitar dela, quis usar da humanidade para salvá-la. E por isso, o próprio Jesus, ele abraça a nossa condição, né? E se a gente for observar o Papa João Paulo II, na década de 80, ele inaugura um conceito de teologia, a chamada teologia do corpo, onde ele vai começar a dizer: o verbo, ele
abençoa a nossa condição humana quando ele escolhe essa condição para se manifestar à humanidade. Então, se a gente olhar para a pessoa de Jesus Cristo, ele nos dá o exemplo de vivência das virtudes: fé, esperança e caridade. E depois, pedir a intercessão, primeiro de modo privado, depois de modo comunitário, público, daquele candidato. Não é segredo, né, Padre Antoniel, que aqui na TV Pai Eterno, no Santuário Basílica de Trindade, na Romaria do Divino Pai Eterno, nós temos um candidato à santidade, ao reconhecimento da santidade pela Igreja, que é o venerável Pelágio Salter, um grande missionário redentorista que viveu durante o final da década de 60, aqui, quando ele falece, né? Aliás, no começo da década de 60, em 61, mas ele viveu mais de 40 anos em Goiás. E toda essa experiência dele como missionário, como sacerdote, o levou a esse reconhecimento. Uma entrega total que ele teve vivendo essas virtudes. E veja, isso não foi os superiores que colocaram ele como modelo. O povo. O povo reconheceu isso. E isso é muito interessante. Aconteceu, por exemplo, com o Padre Pio, lá em Pietreutina. O povo viu na atitude de oração, nas direções espirituais, no modo de confessar, no jeito de celebrar a missa, nas práticas cotidianas, a santidade florescer na vida daquele frade. E tantos outros. Aqui, se nós fôssemos nos deter em exemplos, né? Tem muitos exemplos. Agora, em alguns casos, a santidade ela vai sendo mais sensível. Talvez o que nós precisamos é educar o nosso olhar para enxergar a santidade no cotidiano da nossa família, das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas escolas. Quantos lugares nós podemos compreender gente que vive a santidade de modo pleno e saudável? Não é verdade? São os que o Papa Francisco fala, os santos anônimos em vida, aquelas pessoas que vivem a santidade, mas não são reconhecidas. E aí que a gente percebe, e você pode saber de alguém, como eu disse anteriormente, a sua vozinha, seu vovô, aquela professora, aquela pessoa na comunidade que doa sua vida para fazer o bem, para fazer a caridade, que procura fazer a vontade de Deus, aquela pessoa que está com um sorriso mesmo diante das cruzes e crises que batem à porta, que sofre no corpo e na alma, mas leva um sorriso no rosto. Isso são exemplos de santidade que a gente pode carregar. Para a gente não confundir que santidade é só para esses que estão na glória dos altares, ou santidade é um certo puritanismo, alguém que só fica de mão postas o dia todo. Não, é aquela pessoa que está no dia a dia se esforçando, caminhando para fazer a vontade de Deus, na prática da caridade. E é interessante, Padre, que quando a gente chega numa igreja e ali tem uma imagem de um santo, de uma santa, eu acho que a primeira vontade ou desejo que a gente tem é de entender qual que é a história daquele que ali está, né, daquela representação, daquela vida, para que ele chegasse a ser reconhecido como santo pela igreja. E a igreja tem, dentro da literatura religiosa, a hagiografia, né, que são os textos que levam os fiéis a compreenderem a vida de santidade daquela que foi reconhecido como santo pela igreja. Eu pergunto para o senhor, como é que a vida dos santos e santas canonizados pode inspirar as comunidades, as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, na busca da santidade? Pelos exemplos que esses santos viveram, como que eles deram respostas para as questões do seu tempo e como que eles responderam com a prática da caridade. Pego o exemplo aqui de São Clemente Maria Hofbauer, alemão, então assim, um temperamento forte. Se a gente fosse olhar para hoje, poderíamos dizer que era uma pessoa ríspida, mas é porque era direto, incisivo e queria sempre fazer a vontade de Deus, mas com a pessoa de um coração que era falado assim, no confessionário era um cordeiro e no púlpito, na pregação, era um leão. Porque conduzia o povo falando as verdades eternas, mas na hora da prática da misericórdia tinha caridade. Então os exemplos dos santos, as histórias que a gente ouve, nos inspiram muito porque este foi um ser humano que procurou fazer a vontade de Deus e conseguiu.
e pode nos inspirar, porque eu sou um ser humano, um filho amado de Deus, que estou nessa caminhada da santidade e posso me tornar santo, dando respostas ao meu tempo, com os questionamentos que batem à minha porta. Vivendo o quê? Sem perder as estribeiras, vivendo a santidade, que é fazer essa vontade de Deus e procurar viver as virtudes heróicas. Então é muito bom, inclusive nós recomendamos você ler as histórias dos santos, porque nos contagiam. E às vezes tem situações cômicas, engraçadas e difíceis, muitas cruzes, mas que nos inspiram muito para a gente trilhar no nosso dia a dia. Se o santo conseguiu, eu também posso conseguir. E eu estou aqui lembrando o padre Antoniel falando da história dos santos. Quando eu entrei para o seminário, o primeiro livro que eu procurei comprar foi da história do santo de cada dia, porque cada dia no calendário da igreja nós celebramos às vezes até mais de um santo, né? Com certeza, são vários santos. A igreja tem muitos santos canonizados e é uma ajuda que a gente pode ter para a nossa vida. Cada dia tem um santo e lá tem a mensagem, como que ele viveu, quais foram as suas dificuldades. Isso ajuda muito no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, dar respostas aos questionamentos que chegam até nós, inclusive os exemplos. Padre, quando nós olhamos agora aqui para Santo Afonso, vamos observar como é que ele encontra esse caminho de santidade. Porque existem caminhos que são caminhos mais tranquilos, né? Mas existem caminhos também de maior dificuldade, quando a gente encontra, digamos, o chamado da santidade para a nossa vida. No caso de Santo Afonso, ele teve momentos de piedade dentro da sua família, né? Onde ele vê o exemplo dos seus pais, mas também decepções com o mundo, né? Com certeza, Santo Afonso é icônico, porque quando ele ainda era jovem, antes de ser ordenado padre, o servo dele, o escravo chamado Abdala, pediu para ser batizado na igreja, e ele era islâmico, por ver o modo de viver de Santo Afonso. Que ele disse assim: se é verdadeiro o modo como o meu Senhor, que era o Santo Afonso, vive o Evangelho e trata tão bem a mim, eu quero ser batizado. Então Santo Afonso viveu a santidade, né, como leigo já. E depois, com a frustração nos tribunais, falou: mundo te conheço, adeus tribunais. E insere na vida do seminário, e ali procura, na doação, fazer a vontade de Deus sendo santo. E o êxodo de Afonso, a mudança, acredito, mais radical, é quando ele está cansado das atividades, vai respirar bons ares por recomendação médica, nos morros de Scala, lá em Nápoles. E lá se depara com cabreiros abandonados, pessoas que cuidavam de cabras, que eram ignorantes na fé. E ali ele se sente sensibilizado, tocado no espírito. Ali ele decide criar um instituto religioso para levar a palavra de Deus aos mais pobres e abandonados, como caminho de santidade. Então, no contato com o povo simples, com o povo pobre, Santo Afonso percebe que toda a santidade consiste em amar nosso Senhor Jesus Cristo. É amando Jesus Cristo com todo o nosso coração, alma e entendimento que nós vamos, né, viver a nossa santidade. E nós podemos vivê-la em qualquer lugar. E nesse livro mesmo, Santo Afonso partiu uma coisa interessante. Quem é chamado à santidade? Ele diz assim: o religioso como religioso, o padre como padre, a freira como a freira, o soldado como soldado, o comerciante como comerciante, o casado como casado. E assim, cada um em seu estado de vida. Isso ele disse já há muito tempo. No ano de 1750, por aí, ele estava escrevendo isso a partir da experiência que ele teve. E aí ele chegou a essa conclusão de que a santidade consiste em amar nosso Senhor Jesus Cristo, no contato com o povo simples, com o povo sofrido da sua época. E de modo muito singelo também buscou traduzir esse chamado para as pessoas, né? Através, por exemplo, dos seus livros. O senhor falou uma frase importante dele, né? Que toda a santidade consiste em amar a Jesus Cristo, que está num de seus livros talvez mais referenciais. E a primeira frase, né, do livro. Sim, sim. E a primeira frase do livro que ele começa. E nesse livro ele vai discorrer sobre o quê? Como é que a gente pode ser santo a partir da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? O amor é paciente, tudo suporta, tudo crê. E ele vai dando exemplos do dia a dia. Até, por exemplo, se uma pessoa chega agredindo a gente verbalmente, ele fala que uma resposta branda aplaca a ira. A gente não pode responder no modo irascível, não. Brando, para que ali é um caminho de santidade. A gente responder com educação para que chegue no coração da pessoa, para que não
incite a ira. Então é um passo a passo, é o itinerário de santidade que Santo Afonso nos ensina a partir da sua experiência, né, de muito tempo acompanhando o povo de Deus. Padre Daniel, nós vamos para o nosso segundo intervalo. Na volta nós vamos continuar falando mais sobre este tema, o tema da santidade, do 22º Caderno do Concílio. Na volta nós vamos continuar falando sobre esse tema. Vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o tema da santidade como vocação universal, que está na Lumen Gentium, documento importante do Concílio Vaticano II. É importante dizer que todos os temas desta coleção Cadernos do Concílio são inspiração para nós revisitarmos o Concílio Vaticano II, que no ano que vem, o ano jubilar ordinário, vai ter a sua celebração lembrando este importante evento da vida da Igreja e que tem tanto ainda a nos oferecer nos dias atuais de nossas comunidades. Está conosco o Padre Antoniel Braga, missionário redentorista e também animador vocacional da província redentorista de Brasília. Padre Antoniel, quando nós olhamos para a Igreja, nós vemos muitos santos e santas, mas também existem santos e santas nas diversas tradições dentro da catolicidade da Igreja. Existem santos na Igreja Ortodoxa, existem santos dentro do rito latino e também que viveram a experiência da fé em Jesus dentro desse guarda-chuva da Igreja. O senhor falou do batismo. Por que o batismo é a base para que nós possamos abraçar a santidade? Porque a vida eterna, ela começa no batismo e nós nos tornamos membros desta Igreja sendo batizados. Então, o batismo é a porta de entrada na vida cristã. Eu me torno autenticamente um filho amado de Deus pelo batismo, que é essa porta de entrada para a santidade. Então, através do batismo, que é o chamado universal da Igreja. Então, todo batizado é chamado à santidade. Por isso que todos nós somos chamados. É interessante porque este livro, padre, no 3º capítulo, traz uma personagem em específico. Teresinha de Jesus, né? Santa Teresinha de Lisieux. E nos fala de como ela buscava fazer tudo na sua vida dentro do convento com muito amor. Ela vai dizer até da sua pequena via, que consistia em fazer tudo com muito amor, apesar das dificuldades. E elas existiam de modo muito concreto na vida dela. Como é que o exemplo de tantos santos e santas pode, por exemplo, motivar jovens e adolescentes à santidade? E aí, lembrando que no ano que vem, no jubileu dos jovens, né, nós teremos a canonização do beato Carlo Acutis, que é considerado esse cyber missionário, né, que buscou promover, através das novas plataformas, a devoção ao Santíssimo Sacramento. Então nós podemos encontrar na história da Igreja, primeiramente, muitos santos que nos inspiram a doar a nossa juventude, porque como diz o Papa Bento XVI e o Papa Francisco, Deus, ele pede o nosso coração, ele não nos tira e nos dá tudo. Ele não nos tira nada e nos dá tudo. Os santos que doaram as suas vidas, eles tiveram tudo. São Geraldo Magela, um santo jovem, redentorista, morreu com 29 anos. Santa Teresinha de Lisieux, Beata Helena Guerra, o Carlo Acutis, que já é beato, vai ser canonizado, né, no Jubileu da Esperança, como o Padre Wellington disse. Então esses santos nos ensinam que é possível ser feliz, é possível trilhar um caminho de santidade com jovialidade, vivendo em comunidade. E todos nós, e você jovem que nos ouve, que nos assiste, pode trilhar esse caminho de santidade sendo também um evangelizador nas mídias sociais, nas plataformas digitais, por exemplo. Anunciando o evangelho ali, catequizando, né, postando coisas sobre a Igreja e a beleza de viver em comunidade, nos grupos de jovem, doando a sua vida, trazendo um pleno sentido, que a nossa vida começa aqui, mas o rumo é o céu.
Então, se a nossa meta é o céu, nós temos muitos santos que podem nos ajudar e, quem sabe, está no nosso lado aí as pessoas que podem nos auxiliar nesse caminho. Padre, o senhor tem acompanhado muitos jovens e adolescentes aí nesse caminho de busca de realização da vocação. O tema da santidade, ele ainda gera tabus na compreensão usual do dia a dia do jovem que está fazendo seu discernimento vocacional, ou a gente já tem clareza, por assim dizer, do que a igreja espera quando ela diz que todos nós somos chamados à santidade? Eu percebo que ainda há alguns tabus, mas também há clarezas que as pessoas têm pela busca do conhecimento, pela leitura da palavra de Deus, no ensinamento da igreja e, claro, na prática do cotidiano, na caridade. Só que ainda eu vejo que há uma certa comparação com a vida dos santos, esses que já estão canonizados. E olham os santos no sentido de puritanismo, uma perfeição tão plena, como que não erraram, como se não tivesse tido falhas. Então, para muitos, percebo que há um certo abismo de uma busca da santidade, porque se acham muito imperfeitos, muito longe de fazer a vontade de Deus. Mas não, a santidade é esse chamado para todos e nós podemos. Mas para poder é preciso querer, e para querer é preciso colocar o joelho no chão, é preciso participar da Santa Missa, confessar, fazer a busca dos sacramentos, a vivência da comunidade, né? Procurar fazer a vontade de Deus a cada dia, se santificando. Aí nós vamos conseguir, sim, para sanar essa lacuna, essa distância que às vezes tem dessa compreensão do que é de fato a santidade. Como nós lemos aqui na Bíblia, na primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 15. Antes, como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós santos em todo o vosso comportamento. É o desejo de Deus para nós. Nós vivemos para ser santos. Então, que nós possamos e consigamos, né, Padre? Quando nós falamos da santidade, principalmente para as vocações de especial consagração, isso é mais fácil, né? Mais tranquilo, porque faz parte até do nosso caminhar de formação, né? Quando a gente está lá no período tanto inicial quanto na consolidação das disciplinas da teologia, seja quem faz alguma especialização em ciências religiosas, seja quem estude a teologia como um objeto de base da sua formação, vai entender melhor o que a igreja diz de santidade. Mas quando nós falamos das comunidades, e aí eu digo dos grupos, existem diferenças, né, na caminhada de um grupo, de um movimento eclesial, para lidar com a promoção da santidade. De que forma as nossas paróquias, nossas comunidades podem começar um processo de conhecimento e, por que não dizer, um processo de abraçar de modo mais sensível a santidade nas suas ações? Acredito que por meio da oração, primeiro passo. Sem a oração, nenhum bem nós podemos fazer. Com a oração, a gente pode elevar a nossa mente a Deus. Como no prefácio da missa, nós presbíteros convidamos o povo. Corações ao alto, e o povo responde, o nosso coração está em Deus. Esse é o passo da santidade. E isso na comunidade todo mundo responde. Ou seja, é para o nosso coração, pela oração, chegar ao coração de Deus. E com esse coração elevado a Deus, no dia a dia, a prática vai sendo assimilada com a prática de Jesus. Qual é a nossa meta? É o céu. E quem é o nosso modelo? Jesus Cristo. Depois vieram os santos. Então, se nós olharmos a prática de Jesus, a gente pode com certeza dar passos significativos. E isso é para todos nós. Como que Jesus olhava? Como que Jesus agia? E aí a gente volta à pergunta, Padre Wellington, lá da catequese. O que Jesus faria no meu lugar? Acho que é fundamental, né, Padre? Essa pergunta talvez deva ter norteado grandes atitudes, grandes tomadas de decisão de muitos santos e santas que estão nos altares. E também aqueles que já estão na glória dos céus e são anônimos. Pois é, o que Jesus faria no meu lugar? Então, a partir dessa pergunta, a gente consegue dar respostas para o hoje. Um exemplo da comunidade, o Padre Wellington perguntou, e na comunidade, como é que a gente pode ser? O coral, que prepara a música com amor, que pensa no que pode ser cantado para elevar aquele povo que está participando da Assembleia a Deus. O catequista que prepara os encontros, que acolhe os jovens ali para ter uma experiência com Jesus Cristo, que sabe agir com caridade, que sabe olhar, ouvir.
Então, como que Jesus olhava, como que Jesus agia, como que Jesus escutava, como que Jesus falava com as pessoas, como ele abordava? Tudo isso são perguntas que todos nós da comunidade podemos fazer para que nós consigamos, de fato, trilhar o caminho da santidade. Aí estaremos caminhando. E não se preocupe, meu irmão, minha irmã, já querer ser santo e já chegar na finalização da santidade. A santidade é uma coisa que se perfaz, é cotidianamente falando. Por hoje sim eu vou ser santo, por hoje sim eu vou ser caridoso, eu vou agir com santidade, não vou responder com rispidez o colega. Então é isso aí, a cada dia que a gente vai conseguindo dar passos de santidade. Quando nós falamos desse caminhar, né, da vida da igreja, a santidade, principalmente na vida desses homens e mulheres reconhecidos, é preciso entender também que na vida de cada santo, santa reconhecido na canonização da igreja, há um esforço por encontrar a pessoa de Jesus Cristo ali, né? Ninguém é santo por si mesmo. Não. É porque a pessoa é boa demais, mas é porque ela reflete a luz daquele que brilha por si mesmo, que é o próprio Jesus, né? É o próprio Jesus. É na experiência com Jesus, no encontro com Jesus Cristo vivo, que a gente vai dar essa resposta. Quando você se encontra com a verdade liberta. E aí a gente não quer fazer outra coisa a não ser anunciar essa verdade, esse amor. Conhecer o amor que nos amou primeiro e anunciar esse amor. Qual é a nossa meta de cristão, então? Nós somos amados por Deus, criados no amor. Nós somos chamados a conhecer esse amor e depois de conhecer, experimentar, é algo que transborda o nosso coração, que a gente não consegue ficar só para nós. E a gente anuncia essa experiência de amor. Então é um encontro, como diz o Papa Bento XVI, a nossa fé é um encontro com uma pessoa, Jesus Cristo. Então que nós possamos encontrar. E se já tiver encontrado, perseverar. Que a meta do cristão, depois que encontra e mantém, é perseverar. E aí, para a gente perseverar, enquanto Deus quiser, né? Eu lembro da frase aqui de São Geraldo Magela na porta do quarto, né? Que se faz a vontade de Deus como Deus quer, enquanto quiser. Fazer a vontade de Deus é justamente viver essa plenitude do amor. Padre, o mundo cada dia mais está secularizado. Nós sabemos que o modo como os nossos pais e os nossos avós encontraram o mundo para a vivência da experiência religiosa era de um jeito. Hoje nós vemos uma diferença sensível e a essa diferença nós damos um nome de secularização. As pessoas elas estão menos sensibilizadas para a ação religiosa e isso gera para algumas pessoas um certo temor, outros têm um certo receio, mas é preciso dizer, a santidade é o chamado de Deus que não muda desde quando o mundo foi criado por amor dele, não é mesmo? Com certeza. O chamado à santidade vai continuar sendo esse. A busca da perfeição na caridade, de fazer a vontade de Deus, independente se o mundo está em guerra ou não, está secularizado, distante de Deus, todos nós somos chamados. E a nossa resposta, justamente quando o mundo está assim, respondendo a esse Deus que nos amou primeiro, é prática também, na caridade. Na oração, quando a gente reza antes de comer, agradecendo a Deus o pão de cada dia que temos à mesa, é um ato de elevar a Deus o nosso coração, de agradecer por tudo que somos e temos. Quando nós pedimos bênção para o padre, a freira, as pessoas mais velhas, os pais, é um reconhecimento, porque qual é a resposta que a gente dá? Deus te abençoe. Então é onde a gente afasta de nós a secularização e nós manifestamos o nosso creio em Deus. Passo para a santidade. Isso mesmo. Quando a gente chama atenção, acho que o cultivo, volto à base de todas as experiências. Padre, para quem está em casa, a palavra de Deus é um caminho seguro também para a gente ver exemplos de santidade na história da salvação, né? Com certeza. Quantos profetas, quantas pessoas escolhidas por Deus, tantos exemplos na Bíblia de homens e mulheres que corresponderam ao chamado de Deus, com medo ou não, foram com coragem e transformaram a vida de muitas pessoas e a própria vida. Então, a Bíblia está permeada e cheia de exemplos. E o próprio Jesus, olha a prática de Jesus. Viu, sentiu compaixão, inclinou-se, ajudou, levantou, tocou. São verbos que nos ajudam
né, a sermos pessoas melhores. E se nós olharmos e lermos, se nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, encontraremos muitas respostas para os passos da nossa santidade. E nós queremos que você possa fazer essa experiência, se preparando bem para o jubileu do ano que vem, compreendendo melhor o chamado universal à santidade, que não é uma criação de uma casta dentro da estrutura da igreja, mas, pelo contrário, é um direito que nós temos de seguir a Jesus Cristo e, nesse segmento, quanto mais fiel nós formos, quanto mais fiéis nós correspondemos ao chamado de Jesus, nós alcançaremos essa meta de santidade. Lembrando sempre que não é aquele que nunca errou ou nunca pecou, mas aquele que sempre se levantou diante do desafio que está sempre à nossa frente de sermos melhores do que nós somos atualmente. Padre Antoniel, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade aqui no nosso programa. Muito obrigado. Deus abençoe. Agradeço o convite, estar aqui com o Senhor, fazendo parte, né, do programa para sanar as dúvidas e para a gente refletir esse tema tão importante que todos nós somos chamados à santidade. Muito obrigado e Deus abençoe. E o nosso agradecimento a você, caro telespectador, que nos acompanhou no Conhecimento da Fé desta semana. Que Deus possa lhe abençoar e que você continue no seu caminho de busca pela santidade integral. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Até semana que vem com mais um Conhecimento da Fé.